Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele assumiu a pasta há menos de 2 meses, no lugar do tucano Antônio Embaçaí, depois que o PSDB deixou a base do governo Temer. Deputado federal em primeiro mandato, Marum fazia parte da tropa de choque do presidente Temer na Câmara, foi relator da CPMI da JBS e um dos mais leais defensores do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que hoje está preso. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É muito bom poder conversar com o senhor, principalmente nesse momento de reforma da Previdência. Esse é o foco principal da minha atuação hoje à frente da Secretaria de Governo. Nós já fizemos muito. Eu até digo e repito, sem medo de errar, que o presidente Temer é o melhor presidente da história do país por hora de mandato. Apesar de toda a impopularidade, ele só tem 6% de aprovação. A popularidade ela é muito fruto de uma, digamos, de uma grande conspiração que se estabeleceu contra o presidente, que buscava, na realidade, apeá-lo do poder, buscava derrubá-lo. Essa, poucas vezes, durante tanto tempo no Brasil, alguém foi tão vilipendiado quanto o presidente Temer. O senhor se refere às denúncias da JBS, do ex-procurador Rodrigo Janot. Getúlio Vargas, muito antes disso, deu um tiro no peito. Então, com alguns dias de uma pressão como essa, nós praticamente, em função até dessa estratégia torpe de fatiamento das denúncias, manda uma denúncia agora, manda uma denúncia depois, nós praticamente ficamos 6 meses sendo alvo desse ataque, e é natural que isto tenha reflexo na popularidade do governo. Todavia, esse governo é um governo que sabe onde quer chegar. Existe uma frase que para mim é muito simbólica, que diz que não existe vento a favor de quem não sabe onde quer chegar. Como nós sabemos onde queremos chegar, o presidente Temer não busca a popularidade para o dia de amanhã, ele busca o reconhecimento. Ele é hoje, eu desafio até quem discorde para o debate, ele é hoje o melhor presidente da história do país por hora de mandato. Isso tudo, essas denúncias tiveram um reflexo político, né? Para Sim, além mas eu quero só chamar a atenção de alguns jurídicas. aspectos. Nós assumimos, em meio à maior crise política da história, a crise econômica da história do país. Uma crise econômica que superou, inclusive, a famosa crise de 29, que chegou ao Brasil até de forma mais forte nos anos seguintes. Foram 2 anos e meio, quase 3 anos, onde o Brasil encolheu quase 10%. A economia brasileira encolheu, com essa recessão, quase 10%. E o desemprego explodiu, tínhamos uma inflação que já chegava aos 2 dígitos, o juro elevadíssimo, quer dizer, era um momento de caos, arrasada, né? De caos absoluto. Nós nem havíamos terminado de cair no precipício, nós estávamos ainda descendo quando assumimos. E de lá para cá foram tomadas diversas medidas. O presidente Temer, com o apoio do Congresso Nacional, e aí temos que destacar o papel da Câmara dos Deputados, o papel do Senado. Eu digo para você que poucas vezes, ao contrário do que muito se coloca, poucas vezes nós tivemos uma Câmara dos Deputados que atuou de forma tão concreta para que o Brasil reingressasse nos trilhos do crescimento. Eu penso que essa Câmara é excelente. Vamos dizer, isso, aquilo, mas a verdade é essa. É interessante porque todas essas considerações são diferentes da visão popular, olha, né? Eu não consigo me arrepender. O povo não enxerga bem nem o governo e nem a Câmara dos Deputados. Existe um caráter muito destruidor na informação que chega à população. É um caráter muito destrutivo. Agora, se você vai analisar, eu, por exemplo, passei 3 anos na Câmara Federal, votei uma série de projetos. Qual o projeto que eu votei erradamente, de forma equivocada? Qual o projeto que nós votamos que não trouxe efeitos positivos para o Brasil? Agora, ministro... Qual que nós votamos, ao contrário, que trouxe efeitos negativos para o país? A Câmara dos Deputados é boa, o Senado é bom,
E por isso, temos hoje um governo que pode, eu repito, se vangloriar de merecer isso que eu estou dizendo, essa assertiva que eu estou colocando. Vamos tratar melhor presidente da história do país por hora de mandato. Inflação historicamente baixa, juro historicamente baixa, crescimento constante já há mais de 10 meses, fim da recessão, melhor Natal dos últimos tempos, até a venda de livros cresceu. Agora, ministro, para continuar nessa rota... Deixa eu só fazer uma coisa. No momento que a leitura de livros compete com a passagem de olhos por essas maquininhas que todos redes sociais, os tablets. Todos nós temos no bolso, até a venda de livros cresceu. Quer dizer, um excelente governo, mas cuja obra precisa ser complementada pela aprovação da reforma da Previdência. É esse o ponto que eu queria chegar. Como é que está o mapa? Eu fiz essa introdução. O senhor fez um introito, uma introdução, uma apresentação, e chegamos então ao ponto nevrálgico dessa entrevista, que é a reforma da Previdência. O senhor é a melhor pessoa para nos informar sobre o mapa de votação. Quantos votos a favor, quantos indecisos e quantos contra na sua contabilidade? Obviamente, a contabilidade real nós vamos ter depois da votação. Mas hoje nós contabilizamos já mais de 270 votos. A favor. A favor. Temos ainda um bom número de indecisos. Quanto, mais ou menos, deputado? Quando fechamos esse 270, nós somamos cerca de 80 indecisos ainda. Quer dizer, nós precisamos virar metade dos indecisos. Dos indecisos, metade tem que nos acompanhar. Claro que temos que estar com isso aí muito posicionado no dia da votação, para que não cheguemos lá... E ter uma surpresa, né? Desagradável. Não é nem a surpresa. Chegamos lá com a confiança da vitória. Né? Se nós chegarmos lá sem essa confiança, existem muitos parlamentares que, gostariam de votar, mas com a certeza da vitória da reforma da Previdência. Ou seja, essa onda positiva é importante para virar mais votos a favor do governo. A onda é positiva. E essa onda positiva ela acontece não em função do meu trabalho, não em função do nosso trabalho. Eu penso que a minha chegada ao Ministério ela foi importante para a reforma da Previdência porque ela evitou que se estabelecesse uma onda de derrotismo no final do ano passado. No final do ano passado, nós tivemos que desistir de colocar em votação a reforma da Previdência em dezembro. Por que desistimos? Porque não tínhamos voto. Não tinha voto, não ia dar. E vocês iam perder, né? Então, adiaram. É a resposta mais simples do mundo. Né? Se escreveram tratados sobre isso, mas é isso, não tínhamos voto. Não entraram em campo porque não tinham voto, iam perder. Mas ali se estabeleceu o risco de um ambiente derrotista, de que uma onda derrotista tomasse conta e sepultasse a reforma. O fato de o presidente Temer ter escolhido para ser o ministro da Secretaria de Governo, então responsável pela articulação política, ter escolhido aquele que foi o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, que eu fui o presidente da Comissão da Reforma da Previdência. E que é um otimista, como o senhor? Sou um otimista, né? Isto, de pronto, fez com que aquela onda derrotista não se refluísse, né? Refluísse. Tanto é que isso aconteceu, desistimos na sexta-feira, e já na outra semana eu tomei posse, fiz um discurso, obviamente, ligado à realidade. Eu sou muito franco, até muitas das dificuldades que se colocam na minha vida são em função da franqueza. Eu devo ter concedido aí, desde que cheguei ao parlamento, a nível nacional, certamente mais de uma centena de entrevistas, até mais. Você pode ver que, na mentira, podem discordar do que eu digo, mas dizer, não, Maru mentiu. Mas essa sua expectativa positiva, ela corresponde à realidade? Porque isso é importante saber, se o senhor está com os pés no chão. Porque há dissidentes da própria base aliada que dizem que o governo tem pouco mais de 200 votos. A sua contabilidade é muito mais otimista, fala em 270. Ela é calçada na realidade, certo? Se nós tivéssemos hoje essa votação, eu tenho certeza que 270 votos nós teríamos. Tenho a mais absoluta certeza disso. Tá? E quando eu assumi, eu vim aqui para trabalhar a reforma da Previdência. Fiz um discurso claro, meu pronunciamento foi claro, sincero,
O presidente, logo na sequência, corroborou, disse, não, tu está aqui para tocar a reforma, e isso fez com que aquela onda derrotista não se instalasse. De lá para cá, de quem é o trabalho? Por que nós hoje temos mais otimismo do que tínhamos em dezembro? Por que nós hoje temos mais confiança do que tínhamos em dezembro? É importante entender isso, porque a gente está em ano eleitoral que, pelo menos teoricamente, seria mais difícil aprovar a reforma da Previdência. E sabe por que nós temos mais confiança? Por quê? Porque o cidadão, né, começa a entender a necessidade dessa reforma. E a rejeição que tínhamos há 6 meses atrás, ela já não mais existe. A rejeição popular. A rejeição popular, a rejeição das pessoas. O aposentado já começa a dizer, opa, primeiro, na minha aposentadoria não vai mexer, eu já tenho esse direito adquirido. E nós respeitamos o direito adquirido. Agora, se não aprovar a reforma, daqui a pouco eu corro o risco de não receber. Nós sabemos que houveram países que houve a desaposentadoria, você sabe disso? Na Grécia, em Portugal, né, a gente tem... Chegou no momento de chegar à conclusão, olha, quem está aposentado, mas ainda não tem 65 anos, volte a trabalhar. Foi a questão da desaposentadoria, desaposentação, até esse é o termo utilizado. Houveram países que reduziram a aposentadoria, quer dizer, o cidadão se aposenta ganhando R$5.000, estou trazendo para o real, para que seja de mais fácil o entendimento, e surge a crise, o governo não tem mais condição de pagar e chama, olha pessoal, infelizmente, em vez de 5, você vai passar a ganhar R$3.500. Então, os atrasos já existem no Brasil. O Brasil, já o Rio Grande do Sul, atrasa o pagamento das suas aposentadorias. Rio de Janeiro, da mesma forma. Até de funcionário da ativa, né? Não é nem só de aposentado. Aposentadoria né, e ativa. Mesma forma o Rio de Janeiro. E são os 2 primeiros, essa é a ponta do iceberg. Agora, até vão viver uma situação melhor porque os governos estão tomando providências. Tanto o governador do Rio Grande do Sul quanto o governador do Rio de Janeiro, que, digamos, herdaram essa situação, estão tomando providências. Agora, ministro, onde é que estão os focos de resistência? Porque a gente sabe que vocês tiveram um encontro, a gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, então ontem, terça, tiveram um encontro na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o primeiro do ano que reuniu líderes de várias bancadas aliadas. Onde é que estão os focos em que partidos? PSD, PL, não existe PP? Um partido, onde não tem mais dissidência? Onde essa dissidência? resistência seja maior. Ela existe em pequeno número, mas existe ainda em todos os partidos da base. E aí que está o nosso problema. Os partidos de oposição, que sabem da necessidade da reforma, tanto que os 2 maiores líderes da oposição, que são Lula e Dilma, já se manifestaram, claro que antes do presidente Michel Temer chegar ao poder, mas já se manifestaram pela necessidade da reforma. Então, a oposição sabe da necessidade. E fizeram pequenas reformas, cada um no seu governo, a seu tempo. Mas mesmo depois disso colocaram, você precisa reformar. Então, a oposição sabe que a reforma é necessária. Nesse momento, falta com a verdade para com a população, porque é oposição ao governo. Mas, no fundo, pensam que vão ganhar a eleição presidencial e de noite chegam a rezar para que a gente consiga aprovar essa reforma. Essa é a verdade. Para que passe rezam para que a gente consiga aprovar a reforma. Porque se não passar, vai ficar na pauta da eleição de 2018, né? Não vai morrer o assunto, se eles acham, não morre. Não vão ganhar, mas acham que podem ganhar. Pensando que podem ganhar, de noite, antes de dormir, todos eles rezam para que nós consigamos, para que o Marum, o Temer... O senhor reza Rodrigo, também? Tem rezado bastante? Eu rezo para estar à altura desse desafio. Eu nunca fui ministro, primeira vez. Então, eu sou também um adepto da... Existem frases e colocações que eu tenho como que me guiam. Te regem, né? Me regem o caminho da minha vida. Uma delas é de Sócrates, eu só sei que nada sei. O que ele quis dizer? Ele era o maior sábio, até que mataram ele por isso. Ele disse, olha, se ele que é o maior sábio da humanidade diz que só sabe que nada sabe, imagina os outros. Quem sou eu, né? Imagina os outros, eu só sei que nada. Então, eu sou uma pessoa que tem uma humildade absoluta para aprender, para ouvir, para tentar corrigir erros. Tá? Então, nas minhas preces, eu tenho incluído este pedido para que eu esteja à altura dessa missão de imensa responsabilidade que me foi confiada pelo presidente Temer nesse momento histórico da vida nacional. Agora, ministro... Mas deixa eu voltar ao que eu estava te dizendo. Eu dizia o quê? Que a turma de lá reza, sabe?
sabe que a reforma é necessária. Esses votos vocês não conseguem virar. Eu nem quero perder tempo com isso. Então vocês têm que concentrar nesses 80 indecisos. Atrás dessa turma. O que nós queremos? Nós queremos trabalhar os votos da base. Exato. Nos partidos da base, existe um número de votos suficiente para nós aprovarmos com tranquilidade essa reforma. Esses votos que na base ou se posicionam agora como indecisos ou até como contrários, esses votos é que são o nosso alvo. Nosso alvo no sentido do convencimento, nosso alvo no sentido de torcer para que as pessoas, procurem o seu deputado, coloque o seu pensamento, vem cá, mas será que eu não vou ficar sem aposentadoria se você votar contra essa reforma? E o senhor tem falado com o empresário, com líderes religiosos? Eu fui esses dias a um culto evangélico que me convidaram, eu vou aonde me convidam. Só não quero perder tempo de ir onde existe mas agora, vou aonde me convidam para discutir essa reforma. Ministro, o senhor admitiu que pode haver mudanças no texto da reforma da Previdência, porque a gente sabe que vai ser preciso mais do que convencimento para virar esses votos indecisos. Então, pode haver mudanças no texto da Previdência para angariar mais votos. Que mudanças são essas? O que está sobre a mesa? Deixa eu te dizer, nós entendemos que a reforma já está no ponto de aprovação. Tudo bem, mas esses deputados entendem que não. Está pronto, esse é o nosso entendimento, que ela é boa e que ela atende às necessidades do país nesse momento que nós vivemos. Todavia, o nosso governo é um governo do diálogo. Nós não vamos deixar de ouvir e deixar de respeitar propostas daqueles que querem aprimorar o texto da reforma. Não aqui dizer, eu sou contra a reforma de qualquer jeito, eu sou contra a reforma de qualquer jeito, esse pessoal é golpista, mas eu assim mesmo quero ir lá levar minha sugestão. Com isso eu não posso perder tempo. Tempo hoje, eu entrei em campo aos 43 minutos do segundo tempo, e perdendo a partida. Então o tempo para mim, deixa eu tirar o óculos aqui, mas eu te dizia que, o que eu estava dizendo mesmo agora? Que com essas pessoas que querem trazer sugestões, mas não vai virar voto, não perde tempo. Eu não perco tempo, até porque eu não posso perder tempo. O senhor entrou aos 43 do segundo tempo, perdendo, né? Entrei aos 43 do segundo tempo, nós estamos perdendo a partida, e eu não tenho direito de perder tempo com esses que vão lá simplesmente dar palpite. Eu não quero palpites da reforma. Eu quero, e nós vamos ouvir, propostas de pessoas que entendem a necessidade de fazermos uma reforma, mas que querem apresentar sugestões de aprimoramento. Então, tudo bem. Vamos falar de propostas concretas. Então, o senhor me dá uma sinalização, pelo menos de quente ou frio. A regra de transição para funcionários públicos que entraram antes de 2013 é uma das demandas dos deputados que tem como base eleitoral o funcionalismo público. O que o governo acha dessa proposta? Dá para trabalhar isso? Olha, nós temos como pilar da reforma a necessidade de que os brasileiros tenham igualdade perante a Previdência. Ou seja, que exista um único regime para servidores públicos e para trabalhadores da iniciativa privada. Então, isso é uma condição da qual não abrimos mão. Podemos ali estabelecer algum tipo de transição? Até podemos, desde que isso seja determinante para a aprovação da reforma. Podemos até estabelecer algum tipo de transição, para que venhamos atingir esse objetivo. Não estou dizendo que não. Numa contabilidade inicial, esse tipo de proposta poderia trazer quantos votos? Porque eu já ouvi em torno de 30, 40 de deputados que defendem a medida. Não me chegaram ainda, não me chegou essa proposta, pelo menos a mim, mas não sou eu o único interlocutor. O presidente Rodrigo Maia é um dos principais interlocutores, o próprio relator, que também é Maia, Arthur Maia, também é um interlocutor. Temos no governo outras digamos, caminhos de interlocução, mas a mim ainda não chegou nenhuma proposta dessa forma organizada, ou seja, essas pessoas que estão aqui entendem que isso é necessário, mas se predispõem a votar favoravelmente a reforma, se isso for incluído. Nem servidores têm. Nós discutimos um tempo com uma entidade que se dizia representante dos trabalhadores, uma série de propostas, aceitamos muitas dessas propostas, digo, então tá, assina aqui que você concorda com a reforma se nós...
Ah, não, mas daí não posso, porque o pessoal lá da base vai achar ruim. Aí não adianta. Aí não adianta. Com esse pessoal, não adianta conversar. Com palpiteiro, não adianta conversar. Mas, ministro... Nós queremos conversar com pessoas que, de forma responsável, possam nos trazer sugestões de aprimoramento. Então, a equipe econômica ainda não tem uma conta, por exemplo, não fez o cálculo sobre o impacto financeiro de uma medida como essa? Se fez, não foi a meu pedido. Tem alguma outra proposta sendo estudada? Por exemplo, a pensão por morte até 2 salários mínimos, isso pode ser Olha, eu ouvi abrandado falar que me também? chegaria uma proposta de aposentados propondo algum tipo de alteração nisso. Na pensão de morte, que o governo estabeleceu como teto os 2 Exatamente, salários mínimos. Não é na pensão, não é que o teto é na pensão. O teto é no acúmulo da pensão. Da pensão, né? Quando existem marido e mulher. Da pensão com aposentadoria, ou seja, uma pessoa aposentada é casada com outro aposentado. Morre esse aqui, essa pessoa continua com a sua aposentadoria. Mas e a pensão? Aí fica recebendo. Se ela ficar recebendo, simplesmente recebendo a pensão do outro, digamos, a morte de alguém seria fator de aumento na renda unitária familiar. Que não seria, entende? Seria uma coisa que não pode ser. Mas isso também está em estudo. Tem alguma outra coisa, além de pensão por morte, regra de transição para funcionalismo público? Existe uma proposta que também já me chegou, mas também não da forma que nós gostaríamos que chegasse, que é de que os agentes penitenciários têm o mesmo tratamento previdenciário que os policiais, e eu concordo com isso. Devo ser franco com você. Penso que o agente penitenciário corre tantos riscos e tem uma vida tão difícil quanto os policiais. Então, eu concordo com isso. Mas esses que defendem e, digamos, se aproximam dos agentes penitenciários, sacudindo batendo o pandeiro, não se compromete em realmente apoiá-los. Enganam, inclusive, os agentes penitenciários. Enganam os agentes então, penitenciários. Eles não vão lá dizer, olha, pessoal, eu vou lá dizer se isso aqui tiver, eu estou com a reforma. Não fazem. Então, mudança até na agora reforma... não fizeram, pode fazer. Existe uma outra questão, que seria a pensão por morte do policial falecido em combate, que é outra coisa que também é bastante razoável. Mas o que nós queremos é que haja uma organização desses grupos que pleiteiam isso, com aqueles parlamentares que os apoiam, no sentido de que eles nos procurem, não para dar palpite, eu repito, mas para fazerem propostas consistentes e consequentes de aprimoramento da reforma. Ministro, isso não está numa discussão ainda muito abstrata, sendo que o calendário de vocês é apertado, os parlamentares voltam ao trabalho dia 5 de fevereiro, tem uma semana, depois entra o Carnaval e o compromisso é voltar a partir do dia 19 de fevereiro, que é a semana depois do Carnaval. Nós vamos abrir a discussão. Tá? A leitura talvez seja feita nessa semana, a leitura pelo relator, o Arthur Maia. A discussão deve começar no dia 19 e, na sequência, nós votaremos ainda no mês de fevereiro. Eu estou completamente convencido de que, se passar do mês de fevereiro, considerando, inclusive, que nós temos ainda que aprovar no Senado, o Senado vai, obviamente, querer um tempo de discussão do que ali está posto, não obstante muitos senadores já estejam participando hoje dessa discussão. Mas que daí nós conseguiremos concluir esse processo ainda no mês de março. Agora, Câmara e Senado. Porque depois de março acontece a desincompatibilização dos... Convenções, né? Entramos num processo onde a pauta eleitoral ela vai ser certamente então, o limite prioritária na política. O limite é março. O limite não é tem março nada na Câmara fevereiro. E não tem nada dessa história de deixar para novembro, depois da disputa eleitoral. É mais fácil o Sargento Garcia pegar o Zorro do que a gente tentar votar isso aí em novembro. Novembro é outra pauta. Quer dizer, quem está fazendo tudo aquilo, mas é verdade. Novembro é outra pauta, porque é outra coisa. Vamos votar depois de uma eleição, onde vai estar estabelecido um grande debate. Se ganhar quem defende a reforma, ele que faça. Se ganhar quem é contra a reforma, nós não podemos, depois de uma eleição, onde ganha alguém que é contra a reforma, fazemos a reforma. A data limite Essa conversa de novembro ela é completamente fora de contexto. Agora, ministro, agora ou não acontece, pelo menos nesse mandato. Ministro, eu sei que o senhor é um otimista, mas já que o senhor... E aí eu vejo um grande perigo, deixa eu te dizer qual é o perigo que eu vejo. Qual o perigo? O perigo de que se eleja alguém mentindo para a população que a reforma não é necessária. Sabe, para se eleger, essa turma muitas vezes faz o que o marqueteiro manda fazer. Né?
Esse é um grande problema da política hoje. Candidatos que, na verdade, são bonecos de ventríloco, de marqueteiros. Nós temos esse problema, vivemos esse problema há pouco tempo. Por que a presidente Dilma caiu? A presidente Dilma caiu porque mentiu para a população na eleição. Tem aquele termo, estelionato eleitoral. Então, o senhor acha que corre ela risco? mentiu. Ela mentiu e por isso caiu. Senão, não teria. Por que as pessoas foram para a rua daquela forma, né, raivosa, uma situação que dividiu o Brasil e que não permitiu ainda que isso se colasse? Porque ela mentiu ao país. Então, se ela não tivesse mentido, ela não teria caído. O senhor vê risco dessa situação se repetir esse ano? Se repetir. Ou seja, alguém se eleger mentindo para a população que a reforma não é necessária. E aí E vai ter que fazer. Não tem como. Se ele não fizer, se nós não fizermos em 2018, vai ter que ser feita proposta em 2019 e feita no máximo até 2020. E numa condição muito pior que essa que nós estamos querendo fazer agora. Lá talvez tenham que estabelecer essa situação de diminuir o valor da aposentadoria. Então, estou te colocando, a reforma que nós estamos fazendo hoje, ela é muito mais amena ou menos dura do que essa que vai ter que ser feita daqui a 2 anos. Sabe qual foi o déficit da Previdência? 268 bilhões. Em 2017. Sabe o que significa? 800 milhões de reais por dia. 800 milhões de reais por dia. Isso, sábado, domingo e feriado incluído. Qual é país no mundo que pode ser viável se tem um déficit? Não é o pagamento total da Previdência. Se tem um déficit na sua Previdência de 268 bilhões, você precisa retirar diariamente da saúde, da educação, da segurança pública, da habitação, da infraestrutura, 800 bilhões de reais por dia para cobrir a diferença entre o que se arrecada de contribuição tipicamente previdenciária e o que se paga de aposentadoria e pensão nesse país. Então, ministro, se não existe. O país, se não fizer a reforma, ele é completamente inviável. Se chegar fevereiro ou março e o governo se deparar com um cenário que ainda não tem os 308 votos, vai ser obrigado a tomar uma decisão política importante. Ou põe para votar a reforma da Previdência de qualquer jeito, mesmo que seja para perder, ou não coloca a reforma para votar. Qual a sua opinião? Olha, eu não estou trabalhando num cenário de não votação da reforma. O senhor tem que trabalhar com todos os cenários. Mas eu não estou trabalhando. O cenário que eu trabalho é um cenário de votação e de vitória. Votação e vitória, os dois começam com V. Nós só temos plano A. Vamos falar hipoteticamente. Eu sei. A de aprovação. Ontem uma jornalista me perguntou, até gela espirituosa. Ministro, o A de vocês, o plano A, em vez de ser A de aprovação, não é A de adiamento. Eu cheguei até a sorrir, porque eu admiro esse tipo de Mas no máximo dá para adiar até março, né? O que o senhor falou. A de adiamento, não. O nosso A é A, não é A de aprovação. Nós vamos aprovar essa reforma. Se não aprovar, você está dizendo não aprovar? Olha, o governo chega ao final. Esse governo, ele está com as suas contas, digamos, equacionadas para ter concluído esse governo. Agora, o Brasil vai ter perdido uma grande oportunidade. Nós estamos num momento ímpar, onde temos uma inflação baixa e um juro baixo. Nós temos um grande, um grande número de investidores que estão com seus investimentos represados, tanto nacionais quanto internacionais. Estão ansiosos para investir no Brasil. Só estão esperando uma maior segurança em relação à saúde das contas públicas brasileiras. Sem a reforma, essa saúde não vai ser vista por ninguém. Tanto é que nós já fomos rebaixados pela Standard & Poor's, que é uma das mais e tem as outras, né? A Fitch, a Moody's. A Moody's já sinalizou que vai nos rebaixar. Então, nós vamos perder essa grande oportunidade. Nós podemos, nesse ano de 2018, vivermos uma euforia econômica. Nós podemos gerar 1,5 milhão de empregos. Nós podemos fazer a Bolsa chegar a 100 mil pontos. Nós podemos fazer que Calma, ministro, a gente está nos 80 mil ainda. Mas eu estou dizendo para você, nós podemos viver um momento de euforia econômica no Brasil, como há muito tempo nós não vivemos. Estão se reunindo essas condições. Estão se reunindo as condições para que isso aconteça. Só que precisamos aprovar a reforma da Previdência, sinalizando ao mundo que nós somos um país que não tem medo de trabalhar. Não tem medo de trabalhar. Se nós vivemos mais,
e felizmente nós vivemos mais. Você, não sei quantos anos tem, mas jovem, é capaz de viver até 100 anos. Eu espero. E haja aposentadoria, vão ter que ter dinheiro para me pagar, hein, ministro? Não, é capaz de viver até os 100 anos. Eu, que já tenho uma estrada andada, eu não quero, eu antes de 85, 90, não quero nem falar. Né? Antigamente, com 60 anos, as pessoas eram já idosas. Então, nós vivemos mais. Ora, se nós vivemos mais, é natural que nós possamos e devamos trabalhar um pouco mais antes de nos aposentarmos. Então, é uma questão de matemática, essa é a questão da idade mínima. É outra questão de justiça. Por que enquanto 65% dos brasileiros se aposentam com quase 65 anos ou com 65 anos e ganhando um salário mínimo, por que nesse mesmo Brasil existe uma outra categoria de pessoas que se aposentam próximo dos 50 e dos 50 anos e muitas vezes ganham uma aposentadoria de 30, 40 mil reais? Agora, isso não é possível. Não há porquê nós continuarmos. Não é que não há porquê, não há como. O Brasil não tem mais dinheiro para bancar tudo isso e por isso nós precisamos de uma previdência mais justa, mais igual, aonde todos os brasileiros sejam beneficiados pela aposentadoria de forma pelo menos semelhante. Falar um pouquinho sobre o Ministério do Trabalho. O governo vai manter a nomeação da Cristiane Brasil, mesmo depois desse mal-estar gerado pela divulgação do vídeo na internet? Ela levou um puxão de orelha até do pai, Roberto Jefferson. Deixa eu dizer para você. O governo vai manter mesmo assim? Vai manter. Por quê? Porque está sendo vilipendiada, evidentemente, uma prerrogativa privativa do presidente, expressamente colocada na Constituição, o seu artigo 84, inciso 1, até o inciso 1º das prerrogativas do presidente. O artigo 84 define as prerrogativas privativas do presidente. O inciso 1, ou seja, o primeiro, o mais importante, é a prerrogativa de nomear e de exonerar os seus ministros. Se essa tese esdrúxula de que um juiz de primeira instância pode revogar um ato do presidente alicerçado nessa óbvia cláusula constitucional, nós estaremos jogando o país na completa ingovernabilidade, que tem hora que eu penso que é o que eles querem. O que setores, não digo eles, os juízes, de forma nenhuma, nem poderia pelo seguinte até, porque essa demanda foi apresentada para 5 juízes de 5 varas. Desses 4 viram um absurdo, disseram não, isso é absurdo. E um entendeu que não, que ele lá em Niterói, poderia revogar esse ato do presidente. Mas a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, não julgou o mérito, mas manteve a suspensão. Em julgamento de mérito, até hoje, nós temos os 4 em primeira instância que são contra no mérito e um que é o presidente em exercício do STJ, também de um tribunal superior, reconhecendo a óbvia prerrogativa do presidente de nomear o seu ministro. Então, a luta que se estabelece hoje, ela é mais do que em torno da nomeada, que é uma pessoa que merece o meu respeito. Depois, se quiser, eu falo nisso. É uma pessoa que merece o meu respeito, é uma parlamentar eleita, e que tem condições, nós temos a convicção, de ser uma boa ministra do Trabalho. Rapidamente, ministro, que eu tenho que chamar o intervalo. O problema, essa era a questão que se colocava antes. Agora, depois do vídeo, ela fez críticas à Justiça do Trabalho, né? Ela fala, e eu cito aqui, quem tem direito, ainda mais na Justiça do Trabalho, o que é que pode passar na cabeça das pessoas que entram contra a gente em ações trabalhistas? Era o papel dela, se ela vai ser ministra do Trabalho, fazer críticas ou diminuir a Justiça do Trabalho? Eu também tenho críticas a fazer a Justiça do Trabalho. Mas o senhor não é ministro do Trabalho, nem candidato a ministro do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela também não é candidata. Ela é a quase ministra do Trabalho. Não, ela já é a ministra nomeada. E ela pode fazer críticas. Com a posse suspensa. Ela pode sim fazer críticas. Mas isso não enfraquece, porque isso foi mal visto dentro do próprio partido dela, o PTB. Nós sabemos que eu tenho uma crítica já inicial aqui para fazer. 90% das ações trabalhistas do mundo acontecem no Brasil. Qual é o empregador brasileiro que não perdeu uma ação na Justiça do Trabalho? Tudo bem, ministro, mas num momento tão delicado, acho que talvez não fosse a hora certa de fazer qualquer tipo de crítica antes de assumir o cargo. Ontem eu estava vendo as coisas, mas ela estava na beira da praia. Ué, é proibido ir à beira da praia?
Ah, mas ela estava numa lancha no Rio de Janeiro, andar de lancha. Não, eu não estou nem discutindo a Ah, forma, mas estou ela discutindo estava o com gente sem conteúdo. camisa do lado. Ué, como é que o cidadão vai à praia? Eu disse, olha, eu não sei, eu sei que, para os que estavam me entrevistando, eu sei que vocês são pessoas assim de um recato muito elevado, mas eu devo confessar que eu vou à praia de calção de banho. Se alguém me encontrar na praia, eu vou estar aqui. Não uso calção. Mas o senhor não Eu uso até uma daqueles calçolola samba canção. Mas eu estou de calção de banho. Mas não está gravando vídeo a favor da reforma de calção, né, ministro? ministro? Está se buscando afastar os aspectos principais desta demanda. Primeiro, é este, da prerrogativa clara e evidente do presidente. Segundo, a de que um juiz não pode descumprir a lei. Nós estamos chegando num ponto que a lei não é nada, o que vale é o que pensa o magistrado, isso não é possível. Hoje eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, fazendo uma série de questionamentos, e hoje li a réplica de um promotor até que eu conheço. Né? Ele fala ali uma série de coisas, só que nunca diz que um juiz tem que cumprir a lei. Juízes não são assembleias constituintes, nem são poder legislativo, são poder judiciário. Existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Mesmo o poder judiciário, que é tão forte, tem que cumprir a lei. E aí você vê o absurdo disso, e por isso que nós estamos lutando. Outra coisa que isso aí traz, nenhum empregador brasileiro mais vai poder ser juiz do trabalho. Por quê? Eu não conheço um empregador, pelo menos consistente, que nunca tenha perdido uma ação na Justiça do Trabalho. Então vamos aumentar. Mas a ministra do Trabalho, juiz não pode mais perder ação judicial. Mas um juiz perdeu uma ação na Justiça? O juiz não poderia mais perder ação judicial. Se perdeu uma ação na Justiça, seja qual for, de um acidente de trânsito ou qualquer coisa semelhante, ele ou tem que deixar a toga ou tem que ser impedido de prestar concurso. A gente entendeu o seu raciocínio. Não, você está entendendo? Então você veja bem, isso aí não é o presidente da República. O presidente da República indica para o Senado o Procurador-Geral da República. Um juiz de primeira instância pode revogar esse ato. O país seria ingovernável. Essa decisão é completamente absurda. O país seria completamente ingovernável. Um governador que nomeia um secretário, um juiz de primeira instância, lá de Itacuru, lá no meu Mato Grosso do Sul. O governador nomeia um secretário. O juiz de Itacuru, que é o município, pode, pá. O senhor está dizendo que abre uma insegurança jurídica absurda. grande. Ela transforma o Brasil num país absolutamente ingovernável. Isso é um desrespeito à necessária independência e harmonia que deve existir entre os poderes. Entre as minhas rezas, eu clamo também pelo que haja bom senso na justiça e que nas suas decisões finais ela reconheça essa prerrogativa que não é estabelecida por mim, que foi estabelecida por aqueles que escreveram a nossa Constituição. E que Constituição essa não é que merece ser respeitada, que tem que ser respeitada por todos os brasileiros. Ministro, eleições 2018. Teve pesquisa nova Datafolha, divulgada recentemente, sem Lula no páreo, cenário mais provável. Bolsonaro lidera com 20% dos votos, Marina ganha uma parte dos votos do Lula, sobe para 13%, Ciro chega a 10%, Alckmin e Huck empatados com 8%, Rodrigo Maia e Henrique Meirelles com 1%, Michel Temer também com 1%. Qual a sua leitura? Minha leitura é de que o quadro ele vai começar a se definir quando o ex-presidente Lula descer do palanque, né, e admitir. Eu não quero nem fazer considerações, foi certo ou foi errada a condenação do presidente Lula, do ex-presidente Lula, porque eu não conheço o processo. Talvez como advogado, sem conhecer o processo, até seria uma infantilidade da minha parte fazer qualquer consideração a esse respeito. Mas eu vou para a realidade, vou para a realidade fática da decisão tomada pelo tribunal, pelo TRF4. Essa decisão, ela impede o presidente Lula de ser candidato. Esta é a realidade. O PT vai continuar lutando e a gente sabe Aí que nós tem temos que direito a muitos saber quem recursos. será o candidato. Quem será o candidato do PT, que vai, digamos, herdar um bom número dos votos do presidente Lula, mas, obviamente, não todos, porque grande parte da liderança do ex-presidente ela é uma liderança pessoal. Então, definidos esses dois candidatos, digamos, o da esquerda e o da direita, que é o Bolsonaro, que é o já Bolsonaro, está definido.
eu entendo que vai começar a se definir melhor o quadro. O nosso candidato, a princípio, ele ainda não está posto. Ele não está posto ainda no páreo. Mas há possibilidade. Pode ser o presidente Alckmin, o ex-presidente, olha, é bom sinal. Ato falho. Pode ser o ex-governador Alckmin? Pode ser. Ele é um homem que, a princípio, apoia as reformas, tem experiência. Mas está estacionado nas pesquisas, mas não existe ainda uma conformidade entre o discurso do presidente do partido, que é o Geraldo Alckmin, e do PSDB. Quer dizer, existe um discurso reformista do presidente do partido. Nós temos que saber se esse recurso reformista ele é também o discurso do partido. Do presidente do partido e do partido. Quer dizer, se o partido vai votar ainda tem muita gente que bate bumbo para a reforma, mas tem medo de votá-la. Na Previdência. No próprio PSDB. Eu penso que o Bolsonaro perdeu muito nos últimos tempos. Por quê? O Bolsonaro ele tem um grupo sólido de apoiadores, mas aquele lado mais radical da sociedade brasileira. Os setores lúcidos dessa sociedade começavam a se aproximar do Bolsonaro e ver Bolsonaro como uma opção. Começavam a ver o Bolsonaro como uma opção. Os setores lúcidos da sociedade. A partir do momento que ele se coloca frontalmente contra a reforma da Previdência, e quem tem um pouco de lucidez no Brasil hoje sabe que a reforma é necessária, esses setores começam a se afastar. Aquela migração que fez com que ele avançasse tanto, ela parou. E essa pesquisa diz isso. E essa pesquisa diz isso, porque ele essa não história de que ele está entre mais, 16 e 17 e tal, vê a tempo. Quando ele diz, não, eu sou contra a reforma da Previdência, ele perde, digamos, a sinergia com os setores mais lúcidos, mas que já cogitavam da possibilidade de apoiá-lo. Então, eu penso que existe uma grande avenida no centro, que vai ser ocupada, digamos, ou vai ser fortalecida, no caso do Alckmin, se ele vier a ser o nosso candidato, ou vai ser ocupada por um outro candidato deste campo mais próximo ainda do governo. Qual o seu feeling? Essa probabilidade é maior hoje? A gente e aí só nós pode falar temos por postos hoje. o Meirelles, temos posto o Rodrigo Maia, já como pré-candidatos. Mas ele só tem 1% nas pesquisas, não se revelam candidatos competitivos. A briga está começando. O senhor acha que a probabilidade maior, eu peço uma resposta direta, ministro, o senhor acha que a probabilidade maior hoje é de haver pelo menos 2 candidatos de centro, o Alckmin, e um mais próximo ao campo de vocês, às reformas, ao quando governo? estavam postos Lula e Bolsonaro, o meu entendimento é que nós obrigatoriamente deveríamos nos unir. Obrigatoriamente. Porque senão a tendência era uma eleição entre Lula, segundo turno, entre Lula e Bolsonaro. A partir do momento que o Lula sai da disputa, e Lula saiu da disputa, essa é a verdade, tiraram ele, tudo bem, mas saiu por uma decisão judicial e em instância correta, não é um juiz de primeira instância lá que achou que o Lula não pode ser candidato, quer dizer, as instâncias estão sendo respeitadas e num fórum adequado ele foi julgado, ele foi condenado e essa condenação tem como consequência direta a sua inelegibilidade. Então, o Lula está fora. A partir do momento que o Lula sai, abre possibilidade, sim, para que mais de uma candidatura de centro se estabeleça. Meu pensamento, nós temos hoje um grupo de partidos que está mais próximo do governo, que tem que ir, no meu modo de ver, junto para as próximas eleições. Tem que ir junto. Ou apoiando o governador Alckmin, ou lançando um candidato próprio. E aí é o MDB, o DEM, os partidos do Centrão? MDB, DEM, PP, PTB, PR, PRB, esses partidos que hoje participam do governo e são base do governo. Eu penso que a grande engenharia política que nós temos que fazer é defender uma unidade desse grupo. Esse grupo unido, ou ele vai ganhar as eleições, ou ele vai interferir muito em relação à vitória. É isso que eu desejo, que nós tenhamos essa sabedoria. Eu, por exemplo, até pouco tempo, era um defensor intransigente de uma candidatura do PMDB. Hoje eu já entendo que essa candidatura deve ser desse grupo. Se for do PMDB, bravos. Eu gostaria que fosse.
Se não for, deve ser, no meu modo de ver, de alguém que represente esse grupo de partidos que está, digamos, empunhando essa bandeira, que está carregando esse projeto de reformas, de avanço, que já tem feito bem ao Brasil e que muito bem fará ainda. Neste ano de 2018, agora, ministro, aprovada a reforma, nós vamos viver um ciclo de euforia econômica que vai viabilizar... Exato, admitindo-se esse candidato. cenário. Então, admitindo-se esse cenário que seria o melhor para o governo. O senhor acha que esse candidato tem que ser necessariamente o Rodrigo Maia ou o Henrique Meirelles? A gente não falou no nome do presidente Temer. Ele é carta fora do baralho em 2018? Não é carta fora do baralho. Não é carta dentro do baralho ainda, porque ele não se predispõe a ser candidato, né? Mas ele não é uma carta fora do baralho. Uma pessoa de grande conhecimento, de grande vitalidade. Então, num cenário de aprovação da reforma da Previdência, com a economia ganhando tração, o presidente Temer poderia se candidatar? O senhor vê viabilidade para essa candidatura? Eu vejo viabilidade, eu não vejo a imposição. Tem que ser o presidente Temer. Mas eu vejo viabilidade também nessa candidatura e, obviamente, isso tem que ser discutido entre os partidos que eu lhe coloquei. O senhor acha que hoje ele teria mais facilidade, caso a reforma seja aprovada, do que o Henrique Meirelles e o Rodrigo Maia, que são menos conhecidos? Não, eu entendo que todos esses, né, o presidente Temer, o presidente Rodrigo Maia, o ministro Meirelles, são protagonistas desse processo de reforma. O governo vê com respeito as candidaturas do Rodrigo Maia e do Henrique Meirelles. E esses três são protagonistas, eu entendo que qualquer um deles pode sim ser um bom candidato a nos representar. Daí tem que ser feita a análise. Pelo que eu estou entendendo, então, resumindo o seu raciocínio, as chances são grandes de lançar o nome desse grupo político de vocês, inclusive para concorrer com o Geraldo Alckmin. O presidente Geraldo Alckmin, eu estou colocando, eu até um tempo atrás, quando o presidente do PSDB, né? Quando o presidente Geraldo Alckmin não se empenhou, eu entendo, da forma que nós esperávamos para que as denúncias, aquela conspiração asquerosa contra o presidente Temer não prosperasse, eu, sinceramente, entendi que estavam encerradas as possibilidades de nós virmos apoiá-lo. Todavia, eu tenho que tratar com a realidade. O presidente Alckmin tem sido incisivo, nas suas colocações favoráveis ao projeto de reforma. Nós temos que esperar para ver se ele tem liderança, pelo menos, no partido dele. Vamos e venhamos. Ele tem que demonstrar uma liderança no partido dele para até demonstrar condições que tem, demonstrar que tem as condições de liderar o Brasil. Vamos aguardar. Esperamos que isso aconteça, que, sem dúvida alguma, ele passa a ser um candidato muito viável e até, quem sabe, possa vir a receber o apoio desse grande número de partidos que hoje compõem a base mais orgânica do governo. Tudo indefinido, então, por enquanto. Mas é indefinido, isso é tudo depois da Previdência. Eu até dizia, eu quero colocar na porta do meu gabinete uma frase. Aqui, presidência vem depois de previdência. No alfabeto, não. No alfabeto, previdência vem antes de presidência. Aqui, presidência vem presidência só depois de previdência. É interessante esse raciocínio. Quer dizer, a candidatura para a presidência da República se coloca a partir da aprovação ou não da reforma da Previdência. O meu entendimento é que, e isso pode ser até um dos fatores que hoje atrapalha a reforma, né? Que, com a aprovação da reforma, nós vamos viver um momento econômico tão positivo no Brasil que isto pode sim viabilizar uma candidatura, tornar, digamos, eleitoralmente viável uma candidatura do nosso grupo. Certo? Eu tenho essa convicção. Então, estou trabalhando também por isso. Mas quem vai ser, como vai ser, eu me reservo o direito de só pensar nisso depois da aprovação da reforma da Previdência. Em março, abril, a gente volta a conversar. Março, abril, voltamos a conversar. O senhor mantém a sua posição de não sair candidato esse ano? A reeleição vai ficar com o presidente Temer até o fim? Eu estou à disposição do presidente Temer para ficar até o fim do seu mandato.
E tem gente que, né, nessa hora... Mas vai sair da política depois, ministro? Não, veja bem... Ou se houver um governo 2 desse grupo político, quem Daqui a sabe, pouco o seu nome está Me colocado. cabe uma missão maior nesse momento, de ser talvez um dos que contribua para a consolidação desse projeto e quem sabe... Não... O fato do senhor ter sido defensor do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é uma figura altamente impopular, e também do presidente Temer, que embora o senhor tenha em alta conta, em grande estima, também é uma figura impopular, atrapalham a sua eleição, possibilidade de reeleição? Eu lá no Mato Grosso do Sul, com todo respeito, para mim me reeleger, eu não preciso sair de casa, eu me reelejo por telefone. Eu sou um campeão de votos. Talvez para continuar sendo um campeão de votos, eu precisasse fazer campanha. Mas para me reeleger, eu não preciso sair de casa, pelo telefone eu me reelejo. Então, isso aí não está posto. Tá? Tenho recebido convites, inclusive, do PMDB para ser candidato em outros estados. Destaco até o estado de São Paulo, onde tenho sido convidado pelo presidente do partido para ser candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Então, não é questão eleitoral, não é preocupação com a minha eleição. Eu me reelejo, não tem esse problema. Até para se continuar sendo um dos campeões de voto, eu tenho que fazer campanha dura. Mas para me reeleger, isso praticamente, sem sair de casa, eu me reelejo. Então não é isso que interferiu na minha decisão. Eu sou uma pessoa que tenho uma característica de trabalhar em grupo na política. Eu não acredito na política de eu sozinho, não acredito naquela política do meu projeto. Quando o presidente Temer me chama para o exercício de uma função de tanta responsabilidade na República Brasileira. Tá? E entende que eu deveria ficar até o final do seu mandato, eu estou fazendo isso com esse objetivo, de contribuir. Não por medo de eleição, até porque medo é coisa que eu só conheço de ouvir dizer, certo? Eu estou nesse projeto porque eu acredito nele. E, em função dele, se o presidente Temer chegar em março, Marum, não quero mais você aqui. Aí eu vou pensar na minha vida. Mas não pela sua vontade. Mas em ele entendendo que eu estou contribuindo com o governo e desejando que eu permaneça, eu estou à sua disposição para seguir até dezembro de 2018. E depois, olha, eu sou engenheiro civil, sou advogado. Né? Eu acho difícil eu ficar sem ter o que fazer. Eu acredito que não vai me faltar o que fazer, mesmo que nós não tenhamos um projeto eleitoral vitorioso nas próximas eleições. Ministro, gostaria de falar sobre muitos outros assuntos, Lava Jato, CPMI da JBS, mas, enfim, nosso tempo, infelizmente, chegando ao fim. Vamos para o nosso pinga-fogo? Vamos lá. Eu falo uma palavra, um nome, e o senhor responde com uma frase curtinha. Lava Jato. Útil para o Brasil, mudou positivamente a política brasileira, hoje prejudicada pela vaidade de alguns de seus membros, e deixo claro que não estou me referindo ao juiz Sérgio Moro. Carmen Lúcia. A presidente Carmen Lúcia é uma mulher que está à altura da função que exerce e que merece o nosso respeito. Rodrigo Maia. Protagonista da política, jovem, que eu tenho certeza, para quem eu tenho certeza que ainda estão destinados papéis importantes na história do nosso país e, quem sabe, o exercício dessas funções vem até antes do que a gente pode imaginar. Henrique Meirelles. Competência e credibilidade no trato da questão econômica. Bolsonaro. Uma pessoa que deveria ter aprendido mais. Isso eu falei para ele. Eu encontrei o Bolsonaro no aeroporto do Rio de Janeiro e disse isso. Bolsonaro, daqui a pouco tu pode vir a ser o presidente da República. Você tem que começar, porque essa tua pauta aí de 2 ou 3 assuntos, ela não vai te levar à presidência. Falei isso para ele. Então eu vejo ele como uma pessoa que deveria estar mais qualificado nesse momento que esse desafio de disputar a presidência da República se coloca no seu caminho. Alckmin. Político brilhante, um homem experimentado, que teria ainda, no meu modo de ver, para se tornar um político completo e à altura do desafio que ele pretende enfrentar, que é presidir a República, mostrar um jeito mais decidido de fazer política. Luciano Huck. Excelente apresentador de televisão. Joaquim Barbosa. Cumpriu um papel importante, num momento importante,
da vida do judiciário brasileiro. Resta uma grande dúvida, o porquê desse afastamento tão precoce. Lula? Um líder, um sobrevivente, um homem que talvez fosse para ter morrido, porque saiu um retirante que chega a São Paulo e se estabelece como que ele é hoje o maior líder, individualmente falando, o maior líder da nação brasileira. Ninguém tem a liderança que o Lula tem hoje da nação, mesmo enfrentando todas essas contradições. Não pode deixar de merecer o nosso respeito a essas qualidades, mas eu penso que ele, num certo momento, comandou um processo que foi nefasto para a nação. E Temer? Temer é um homem de uma coragem, aquela coragem serena. Existem homens que têm uma coragem mais imposta, talvez até eu seja um desses. Mas ele não, ele tem uma coragem serena e surpreende a nação superando os desafios que muitos imaginavam que ele não teria condições de superar. E mantém o rumo. O presidente Temer assumiu o governo e, até hoje, mantém o rumo, dizendo que o Brasil precisa de mudanças, que ele estava e continua disposto a fazê-las e se consolidando. Eu repito, como o maior presidente da história do país, por hora de mandato, tantas foram as suas realizações. Quem sabe até não venha a receber da população ainda um mandato completo, para que possa fazer ainda mais pelo país. Um segundo mandato. Ministro, muito obrigada pela sua participação no É Notícia, muito bom conversar com o senhor, muito bom ter a sua audiência também. Perguntou Marum? Tá bom, Marum. Carlos Marum. Vamos lá, boa, Carlos Marum, aceita a sugestão. Vida confortável no Rio Grande do Sul, na capital, formado em engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre os primeiros colocados, o vestibular, e que, mesmo tendo todas as perspectivas de uma vida já, digamos, não difícil, decidi enfrentar o desafio de ir para o interior do Brasil, me dirigir ao interior do Brasil e participar dessa grande batalha pelo crescimento do nosso país. Quer dizer, então, gosto da verdade, não odeio hipocrisia, odeio falsidade, principalmente o falso moralismo. Odeio isso, odeio. Chega a me irritar quando eu vejo uma pessoa na minha frente sendo hipócrita, sendo oportunista ou sendo um falso moralista, mas que já tem uma contribuição digamos, já contribuí com o meu Estado e hoje penso que com todas essas situações estou contribuindo no Brasil e quase que sendo uma coisa nova na política. Político que não abandona companheiro ferido para trás, que não deixa para trás companheiro ferido, que tem a coragem de enfrentar pautas impopulares e que pensa muito em gostar de si mesmo. A primeira pessoa que tem que gostar de você como político é você mesmo. E o senhor se gosta. E eu gosto de mim e votaria em mim. Tá Ministro, bom? Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada a você pela sua companhia. Semana que vem tem mais, a gente se vê. Uma ótima semana, boa noite, até lá.